Olá, meninas, sejam muito bem-vindas à nossa comunhão, né? Mulher Sábia, nessa quarta-feira, onde o Senhor sempre tem nos dado, né, do privilégio de podermos estar aqui nessa comunhão, compartilhando aquilo que Ele tem nos dado a oportunidade de aprender. Hoje, uma lição muito gostosa, muito poderosa, né? Essa lição onde nós aprendemos sobre a reconciliação, esse ministério que o Senhor colocou em nossas vidas de reconciliação. Então, eu convido a todas a abrirem seu coração, compartilhar aqui conosco, né, aquilo que o Senhor falou ao coração de vocês, começando com a Kemily, e assim vamos prosseguir em ordem alfabética de BNN. Sejam todas muito encorajadas. Olá, queridas, boa tarde, boa noite já, né? Eu sou Kemily, falo de São Paulo e uma grande alegria sempre estar aqui com vocês, né? Eu, primeiramente, fui buscar o versículo da nossa lição de hoje, Ministério da Reconciliação, na minha versão aqui, a minha versão física da Bíblia, né? E me deparei com uma palavrinha um pouco diferente do que está na versão, mesmo sentido, claro, mas achei ela muito linda, que é o primeiro versículo que aqui na minha diria assim, ó, tudo isso vem de Deus que nos reconciliou consigo por Cristo. E na minha diz, e nos confiou, né, o ministério desta reconciliação. Ele troca, né, a palavra nos deu e nos confiou, lógico que é a mesma coisa, confiar e dar, mas eu me apeguei tanto a essa palavra quando o Senhor confia algo a alguém, né, dá assim, então ele nos reconcilia com a gente. Vamos ver se eu consigo expressar o que eu senti. Eu já fiz essa lição várias vezes, mas dessa vez foi totalmente diferente. Dessa vez eu pude ter um olhar sobre o outro. Parece que eu sempre fazia essa lição com o olhar para mim. Ah, eu preciso aprender mais para ensinar mais, eu preciso saber certo, eu não sei se eu vou falar certo, se eu vou explicar errado, alguém me faz uma pergunta, é melhor eu silenciar para eu não falar a mais, a menos, eu tinha sempre essa preocupação no eu. E eu acho que conforme a gente tem caminhado aqui, conversando juntas, e eu tenho aprendido muito a tirar o meu eu e a saber que quando ele entra, tudo vai fluir, nós não precisamos nos preocupar tanto com o que iremos falar, como iremos falar. Eu tinha muito essa preocupação com tudo, e foi exatamente isso que tocou no meu coração. Então, na verdade, se a gente se alimenta do Senhor, se a gente se alimenta da palavra dele, nós não temos que ter preocupação. Se ele nos reconcilia e confia em nós o ministério da reconciliação, logo a gente vai derramar nas pessoas. Então, eu tinha um receio quando eu sabia que às vezes uma mulher estava passando por um problema no casamento. Eu queria às vezes tanto ajudar, mas eu tinha tanto receio de responder algo errado que muitas vezes eu me brecava. E hoje eu confio no Senhor, eu peço para que Ele tome conta da minha língua, dos meus lábios. Nós não precisamos falar muito, sabemos disso, né, que na multidão de palavras não nos falta transgressão. Esse é um dos versículos que eu memorizo sempre, mas que a gente sim, a gente vai aprendendo aqui aos poucos a base do ministério, que é o amor, que é o amor de Cristo por nós, que ele tem o controle de tudo e que ele nos ama, né, acima de todas as coisas. Como estudamos na semana passada sobre sermos abençoadas com o dobro, mesmo em meio aos nossos pecados, que somos todas imerecidas disso. Nós, se nós já nos reconciliamos com Cristo, nós continuamos sendo pecadoras, continuamos não sendo merecedoras, e mesmo assim Ele nos ama. Então, eu acho que esse foi a chave para mim quando falar com alguém, derramar este amor sobre a vida da pessoa, é, ter essa disponibilidade de amar o próximo ao ponto de querer derramar sobre ele, né, a graça. Cristo nos amou tanto que derramou sobre nós o ministério de reconciliação. E aí eu termino essa lição com uma palavra que talvez ela não estava escrito dita, mas ela estava permeando toda a lição, que é a compaixão pelo próximo. Você trazer o próximo para perto de você,
né? Ou você só está ali para ouvir, quando a gente muitas vezes não souber o que falar, e devagarzinho o Senhor vai colocar as palavras certas, vai nos ensinar como fazer com que cada um reconcilie-se com Cristo e trazendo para a palavra. Então, com muita paz no coração, eu terminei essa lição, com esse olhar sobre o outro, tirando o olhar de mim, do medo de errar, né? Foi assim que o Senhor trabalhou comigo dessa maneira, nesta, nem sei qual vez que eu li essa lição, dessa vez foi diferente. E é isso, meninas. Irei ouvi-las e iremos aprender juntas nessa caminhada, que é uma delícia estudar as lições e compartilhar aqui ao vivo com vocês. Um grande beijo. Boa noite, meninas. Eu sou Mabel, no Ceará. É uma alegria estar aqui de volta com vocês, né? E assim como a Kemily, eu também li várias vezes essa lição, né? Mas o Senhor sempre fala com a gente de uma forma diferente, cada vez que a gente lê, né? Cada vez que a gente estuda. Essa lição falou muito ao meu coração, porque logo que eu entrei no ministério e que o Senhor trouxe algumas mulheres, né, que estavam com o casamento em crise ou passando por algum outro problema, e eu levava, né, mostrava o RMI para elas, tentava encorajá-las e falar, né, justamente desse amor do Senhor por nossas vidas. E quando elas vinham meio que desabafar, falar da dor que elas estavam sentindo, e falavam um pouco assim dos problemas que estavam acontecendo na vida delas, né, com os MT, e aí aquilo eu tomava um pouco para mim, eu meio que tomava as dores daquela mulher que ela estava sentindo, né? E isso me fazia mal porque eu entrava em julgamento, né? Poderia não estar julgando a mulher, mas eu estava julgando o marido dela. E como a Erin fala, né, na lição, a gente não sabe as duas versões, a gente só consegue escutar uma versão que é a da mulher. Então aquilo me fazia um pouco mal, eu acabava até que, ao invés de ajudar, eu acho que às vezes eu um pouco atrapalhava, porque era amigo, eu atrapalhava também, né, com esse sentimento. E essa lição, ela falou muito comigo a respeito disso, me tratou muito. Toda vez que eu escutava, assim, eu sempre voltava nesse mesmo princípio, né? De não tomar as dores, de sempre escutar somente o que ela estava querendo, assim, falar sobre a dor, mas nunca ver o problema, o defeito do outro. E tentar ajudá-las a entender que o Senhor queria trabalhar primeiramente em nós, então, primeiramente na vida delas. E assim eu fui, né, obedecendo o princípio, fui tentando falar mais sobre esse amor tão maravilhoso que ele tem para nossas vidas e o quanto ele queria transformar a vida de cada uma delas, né? Falava da minha experiência também para elas, e aquilo foi me ajudando e para a honra e glória dele, né? Hoje eu consigo escutá-las e não ter nenhum julgamento e estar em oração por elas, né? E pelos esposos. E aí a gente vai realmente, como a Camila falou, vai crescendo, né? Cada lição a gente vem crescendo na graça, no conhecimento do Senhor e a gente vem aprendendo mais, assim, se tornando a noiva dele, né? Então essa lição falou muito ao meu coração nesse princípio. E eu aprendi muito para a glória de Deus. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, meninos. Beijos. Olá, meninas! Que delícia estar aqui, encontrar com vocês. Esse encontro é sempre muito encorajador, né? Muito animador para as nossas almas, o nosso espírito. Só um pouquinho, meninas. Fica a tua reunião, já sabe, tá? Desculpa, minha filha que chegou aqui agora. Então, é Vânia, em São Paulo. E o que eu queria louvar o Senhor hoje é porque essa lição veio num timing assim perfeito para mim hoje, né? Ontem uma amiga de mais de 25 anos falou que queria conversar comigo sobre as questões que estavam acontecendo no casamento dela.
E daí eu convidei ela, ela veio aqui hoje à tarde tomar um café, e é interessante porque é um casal que costumava ser amigo do eu e do meu ex-marido terreno, e eles permaneceram casados. Eu já estou separada há 8 anos, então para mim foi até interessante de pensar que ela pediu para se aconselhar comigo, né? Uma pessoa que, digamos assim, que não tem um casamento, não está mais casada, enquanto no grupo de casais ainda tem outros casais que continuam casados. E aí veio essa lição hoje, e aí eu pude ler e fiquei escutando, escutando e reescutando, porque normalmente quando acontecia situações de pessoas que estavam enfrentando essas dificuldades no casamento, eu tinha o livro Mulher Sábia em casa e o como Deus pode restaurar o seu casamento. Então, esses livros eu sempre. O que que eu fazia? Eu ia, conversava, fazia uma primeira abordagem com a pessoa e passava o livro, e aí entendia que eu estava direcionando a pessoa para o ministério, e aí meio que acabava a minha parte, digamos assim, né? Só que hoje, o que que aconteceu? Como ela marcou assim em cima da hora, eu fui procurar os livros, eu não tinha nenhum em casa. Que os meus, na verdade, estão com a minha filha que mora em outro lugar. Ela levou para ler. Eu falei, gente, eu não tenho os livros. Agora vai ser tipo eu sozinha com o Espírito Santo, né? E aí teve essa lição, então eu escutei ao longo do dia hoje, ele relembrando do que falar, no que não falar e tal, nas orientações da Erin. E foi muito bom, né? Ela saiu daqui de casa agora há pouco e consegui ministrar um pouco o coração dela, acalmar o coração. E aí, por isso que eu digo, eu queria louvar a Deus por isso, porque ele é muito bom, né? Às vezes a gente acha que tem que ter todas as ferramentas na mão, mas se for só a gente, e o Espírito Santo e a lembrança na nossa cabeça dos versículos bíblicos, porque eu citei para ela muitos versículos bíblicos assim, de coração, sem nem abrir a Bíblia, e eu nunca sabia de cor, né? Então, o Espírito Santo coloca para você a lembrança das passagens e tal, e ajuda você a ir ministrando. Então, foi uma experiência tão legal, porque eu estava me sentindo sozinha, sem ferramental, mas, na verdade, estando com Deus, Ele nos deu esse ministério, né, da reconciliação. Então, a gente só tem que ter a coragem e pensar que não é a gente fazendo, mas é Ele fazendo através de nós. Não dá para confiar nas nossas próprias memórias, nas nossas próprias experiências, porque a gente erra muito e a gente é muito falha. Mas se a gente se disponibilizar e só deixar Ele falar através da gente, a gente ser somente o canal, Ele vai fazer e Ele faz tudo perfeito, né? Então, eu queria louvar o Senhor por isso, eu me senti muito feliz por saber que ele vai, de certa forma, confiou em mim para ser canal dele, né, no Ministério da Reconciliação. Então é isso, meninas, quero encorajá-las a não fraquejar frente aos desafios, porque ele está conosco e ele vai fazer. Olá, meninas, boa noite. Eu sou a Frida. Essa lição é uma lição maravilhosa, né? Enquanto eu li essa lição, né, acho que nem já perdi as contas de quanto eu já li essa lição. E eu estava refletindo, né, nessa parte da lição que fala que nós somos embaixadores de Cristo, né? Que representarmos Cristo. E a lição fala que essa função, né, de ser embaixador de Cristo é uma função do mais alto nível, né? O embaixador é definido como um funcionário diplomático do mais alto nível. A lição fala assim: enviada como um representante de longo prazo para outro, né? Longo prazo. Quando eu li isso, eu fiquei pensando assim, em algo, né? Nós estamos sendo incentivadas a relatar, né, as nossas experiências de acordo com as lições, e assim, é incrível como essas experiências têm acontecido, né? E eu estava aqui pensando, né, meditando e lembrando de que há poucos dias atrás, né, como o Senhor, ele, assim, me encaminhou, né, para poder ajudar a minha cunhada, né? O meu irmão, ele é casado e a minha cunhada teve uma gestação o ano passado e ela perdeu o bebê, né? Não vingou o bebê.
E assim, desde lá, então, eles começaram a ter crises conjugais, né? E às vezes eu ficava assim, me sentindo que eu não era a pessoa certa para aconselhá-la, e eu ficava assim, apenas orando, orando, né? Não queria muito me envolver naquele assunto assim. E ela, depois de, acho que demorou uns 3 ou 4 meses, ela engravidou novamente. E nessa segunda gestação, né, eles entraram em uma outra crise. E aí foi quando ela entrou em contato comigo, assim, chorando muito, muito aflita, pedindo socorro, né? E naquele momento meu coração partiu, né? Porque quando a gente, vê muito próximo, parece que o nosso sangue, né, ali, você fala assim: "Nossa, e agora, né, que eu faço?", né, a gente conhece tudo, sabe como orientar, mas parece que aquela vontade de dar um passo atrás, mas ao mesmo tempo aquela dor, parece que a dor é sua também, e é, né, acaba sendo. E eu quero louvar a Deus, porque no domingo passado, tivemos um almoço de confraternização de família, e ela está com a barriguinha tão crescida, sabe, assim, bem crescida a barriguinha, e eles estavam tão bem, e ela disse para mim assim: "Muito obrigada, porque, Deus ouviu as nossas orações. Eu estou na melhor fase da minha vida com o seu irmão, e nós somos uma família". E assim, eu fiquei tão feliz, sabe, olhava assim para eles, assim, e eu estou radiante. Então, assim, essa lição, o ministério da reconciliação, né, nós somos chamadas, né, para trabalhar no ministério, para poder, ajudar as pessoas a se reconciliar, né, porque nós somos reconciliados com Cristo, então é confiar e deixar o Senhor fazer, né. Então eu quero louvar a Deus. Eu estou tão feliz, porque o meu irmão, ele já tem 43 anos e ele nunca foi pai. As mulheres que ele já teve, né, engravidava e perdia os bebês. E ele casou com essa mulher agora, e assim, eu oração, tenho orado bastante sobre isso, porque o desejo dele é ser pai. E quando ela perdeu o primeiro bebê, eu fiquei pensando, né, eu falei: "Nossa, o Senhor quer trabalhar, né, na vida dele, né, na vida dela". E eu estou contando, e eu tenho, assim, aquela certeza no meu coração de que dessa vez o Senhor vai conceder a graça ao meu irmão, né, de ser pai e segurar esse bebê no colo, né. Então eu quero louvar a Deus, e eu sei que muito em breve eu vou vir aqui contar, né, esse testemunho desse lindo nascimento. Então é isso, meninas. Olá, meninas. Eu sou Marta Esther no Brasil e essa lição também falou muito comigo essa semana, desde segunda-feira. O bom que eu li essa lição, reli essa lição na segunda-feira novamente, porque eu quero também testemunhar do que o Senhor fez por mim na segunda-feira, além dele ter falado ao meu coração novamente uma parte dessa lição que fala sobre difamação e sobre, da verdade, lá fala sobre difamação, fala sobre acalmar o seu espírito e a língua, né? Então, não é nada mais do que o que nós temos aprendido muito sobre ganhar sem palavras, fechar a boca, né? E como o Senhor usou essa lição, eu tinha lido na parte da tarde, e aconteceu um fato onde eu precisei me calar, eu precisei acalmar o meu espírito, a minha língua, e eu estava me recordando hoje, quando eu reli essa lição, hoje na parte da tarde, que eu nunca, assim, quando eu aprendi os princípios aqui para praticar no meu casamento, né, na jornada de restauração do meu casamento, eu não tive muita dificuldade, assim, que eu falo assim, eu aprendi os princípios, os praticava com zelo, com amor, eu fazia questão pela restauração do meu casamento. Eu aprendi e assim coloquei em prática mesmo. Nunca difamei o meu ex-marido para ninguém. Né? Quando eu difamei no início, antes de conhecer os princípios, eu fui até as pessoas e pedi perdão. Então, assim,
sobre falar, né, dele também. Tudo eu aprendi e o Senhor me direcionou a consertar, a pedir perdão. Então, com relação ao meu casamento, a restauração do meu casamento, eu aprendi, pratiquei os princípios e coloquei-os em prática. Mas o Senhor falou comigo muito na segunda-feira sobre essa lição, porque eu estava falhando numa área com a minha família, com os meus irmãos, com a vida do meu pai. Meu pai, eu perdi a minha mãe há 5 anos atrás e ele se casou de novo. E essas reuniões, quando nos reuníamos, eu e meus irmãos, às vezes surgiam assuntos onde vinham certas situações para conversar, para debater, para falar. E o Senhor me lembrou disso, de colocar em prática, porque o abrir a minha boca, né, nós abrimos a nossa boca, além de ser uma insubordinação, estaríamos difamando, né? E o Senhor falou comigo sobre isso, sobre acalmar o espírito, fechar a língua, né? Então, eu vi esse capítulo assim como fundamental, assim como a Vânia, né, que foi hoje, essa semana foi fundamental para eu relembrar, né, de que não é só no meu casamento, não é só com meu ex-marido, com a família dele, né, não é só para a restauração do meu casamento, mas isso é em todos os aspectos das nossas vidas, né? É com os nossos familiares, no nosso local de trabalho, é com os vizinhos. Nós devemos colocar esses princípios em prática em tudo, pedindo sempre a orientação do Senhor, né, para que a gente possa controlar a nossa boca, para não falar mais do que o necessário, né? Porque nós somos embaixadoras dele, né? Nós somos ele nos colocou aqui, isso que essa lição está falando. Se nós somos embaixadoras dele, né, a nossa função é isso, além de não falarmos, nós demonstrarmos esse amor que ele demonstra por nós, por mim, por cada uma de nós, né? Através de ele sempre estar de braços abertos para nos socorrer, para nos perdoar, para nos amar, né? Então, eu só peço a ele que assim. Que eu não fale mais do que o necessário, que ele ajude a controlar a minha boca, né? Às vezes a gente realmente tem muita coisa para falar, né? Mas que a minha boca seja usada apenas para que a vontade dele seja feita, para falar aquilo que ele quer, né? Para abençoar e não difamar ninguém. Né? E também, não, quando a gente fala, a gente está julgando, né? Então, isso ele falou comigo também. Se eu estou falando, eu estou julgando, e nós não fomos chamadas para isso. Nós somos chamadas para ser essas embaixadoras, assim como a Frida nos falou, ajudar a salvar essas pessoas que vêm até a nós, muitas vezes, têm muito o que falar. Então, que nós possamos encaminhar, através do nosso testemunho, encaminhá-las a Ele, né? Porque somente Ele pode salvar essas pessoas, somente Ele pode curar essas pessoas e restaurar, assim como Ele está fazendo com as nossas vidas. Então, eu quero agradecer a Ele por todos os dias ele nos dá essa oportunidade de termos os materiais para nos recorrer, ter a palavra dele para ser o nosso alimento, né? Então, agradecer a ele por essa lição que assim realmente foi primordial para mim essa semana, que falou ao meu coração, e eu tenho certeza que falou na vida de muitas, né? Vocês que estão aqui, que contaram seus testemunhos e que foram edificadas. Então, que o Senhor continue nos capacitando, nos dando mais dele, porque é isso que nós precisamos, mais dele em nós e o nosso eu morrendo para que a vontade dele sempre prevaleça, para que as pessoas possam vê-lo em nós. Então, eu quero agradecer a ele por isso, por essa oportunidade que nós temos de aprender aqui e poder compartilhar tudo o que ele está nos ensinando.